imprensa em seus vários setores, como Chico escreveu uma vez uma carta a Dona Neném, do outro presidente da União Espírita Mineira à época, falando que nós espíritas, apesar de muitas vezes estarmos distantes fisicamente ou em outros setores de trabalho, mas mesmo assim constituímos o mesmo grupo ligados pelo Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então a gente agradece o Olívos, em nome da Aliança Municipal de Vianópolis, pela alegria de podermos estar aqui juntos com vocês, de encontrar amigos que não víamos há algum tempo, como o Evaldo, a Keila, a Denise, também de reencontrar novos amigos, porque a amizade é sentimento que nos une, que nos ampara. Eu lembro, por exemplo, uma vez, um amigo nosso que conhece, foi muito amigo do Chico, mora no interior de Goiás. Ele narra que uma vez eles foram ao Uberaba, de Uberaba em uma cidade no interior de São Paulo, fazendo uma atividade doutrinária, e que pararam na estrada num restaurante para almoçar, empolgados ali com a conversa, com a presença do Chico. Quando acabaram, eles estavam na cidade se deslocando para o destino final, um olhou para o outro e lembrava que não tinham pago a conta do restaurante. Então, pegaram o carro, deram meia volta. Quando chegaram no restaurante, que foram procurar a pessoa, pedir desculpa pelo esquecimento, aí a funcionária do restaurante relatou: aquele senhor que estava com vocês, com aquele paletó, com aquele chapéuzinho, o Chico, ele já pagou a conta de todo mundo, ele não esqueceu não. Quando eles encontraram com o Chico lá, porque estavam em carros separados, eles foram rapidamente procurar o Chico, preocupados, o Chico pagar o almoço deles. O Chico vive de aposentadoria, já faz muita coisa, vai pagar o almoço para nós. Aí o Chico olhou para eles, o Chico deu um sorriso, os mais belos que eles lembram, disseram assim: para os amigos, sempre o melhor. Então, para vocês, Jesus possa ter sido melhor. E lembrando do Chico, quando falou dos livros aqui, da importância da divulgação do livro, quando eu estava fazendo aqui, falando da banca do livro, nós lembramos de uma situação também que aconteceu com ele, da importância da divulgação do livro, que o Chico se dedicou ao livro. E uma vez ele entrou numa livraria espírita lá em Uberaba e começou a escolher livros, porque, como todos nós sabemos, apesar de ter feito mais, hoje se conta quase de torno de 400 a 500 obras em que ele doou todos os direitos autorais, mais de 20 milhões de livros vendidos em divulgação da doutrina espírita. E as meninas que trabalhavam na livraria, uma olhou para a outra e falou assim: nós vamos cobrar o Chico. O livro é dele. Ele escreveu, como é que nós vamos fazer isso? Elas ficaram totalmente perdidas. E o Chico chegou com aqueles livros que ele estava comprando para enviar para os amigos, livros que ele mesmo havia psicografado, e talvez já captando o pensamento daquelas colegas, daquelas moças. Ele olhou para elas duas e falou assim, como um bom mineiro, pagar eu vou pagar, mas se vocês quiserem me dar um desconto, eu não vou reclamar. Então, meus amigos, essa é a beleza da nossa doutrina. E a gente aproveita desse início para agradecer essa casa que acolhe esse evento, como todas as casas dessa cidade, com qual que compõe a aliança, o trabalho que se dedica. Por exemplo, um salão como esse, a gente vê o cuidado, a limpeza. Tivemos antes de entrar aqui as nossas irmãs preparando o caldo para que depois do evento aqueles que quiserem possam usufruir dele. E a gente vê esses pequenos gestos, como uma limpeza, uma preparação, um cuidado para acolher esses corações que chegam aqui. O Espiritismo na sua melhor essência, que é de servir ao próximo.
célula mais importante do movimento espírita, que se abre, que tem as suas portas abertas, é o Cristo que estava aqui, projetado aqui, mais perto de nós. É Jesus para o povo, é Jesus para os corações. E nos lembra que uma casa espírita como essa, lá em São Paulo, uma vez, num dia de reunião, chegou às suas portas um senhor totalmente desesperado. E esse caso real que aconteceu na capital paulista, conta que o dirigente daquela casa foi procurado por esse senhor e já percebeu uma aflição no seu olhar, no seu gesto, e foi conversar com ele. E o senhor começou a relatar que estava vivendo um grande drama. E quando ele foi perguntar que drama era esse, ele contou que desde de gerações da sua família, eles possuíam uma joia, um diamante, que tinha imenso valor, tanto financeiro quanto emocional para aquela família. E que esse diamante havia sido perdido. E que isso o desnorteava totalmente. Aí o dirigente da reunião nunca tinha vivido um caso daquele, porque ele sentiu que aquele senhor talvez esperasse ali uma fala mediúnica, que o médico trouxesse alguma informação, mas nós sabemos que não é o papel do espiritismo isso. Mas ele ficou tão sensibilizado com a dor daquele coração, porque pelas experiências da vida ele já entendia que a dor do próximo, por mais pequena que ela possa nos parecer, ela deve ser olhada com todo amor e respeito, porque é a dor que ele vive. Então ele pediu ali intimamente numa prece a Jesus e aos amigos espirituais daquela casa que o intuísse de como ajudar aquele coração. Então veio dele uma inspiração assim, que pedisse aquele rapaz para ir participando nas palestras, tomar um passo para se acalmar, que eles iam aguardar para ver o que acontecia. E ele narra que ao tempo de alguns dias, algumas semanas, ele foi notando claramente uma mudança na fisionomia daquele moço. Que no primeiro dia, aquele senhor aflito, angustiado, como se tivesse perdido um familiar ou uma das coisas mais importantes da sua vida, o seu semblante, com o tempo, ele foi amenizando. A ponto de ao passar algum tempo, ele estava leve, sorridente, a ponto desse coordenador da reunião falar assim: acho que esse cara é show de diamante. E aí ele perguntou para ele, abordou ele um dia depois da reunião, falou assim: eu preciso te perguntar, você achou diamante, não achou que você está outra pessoa? Aí o rapaz olhou para ele e emitiu um sorriso tão leve, tão singelo, que ele disse para ele assim: não, meu amigo, eu achei um tesouro muito maior, que é a doutrina espírita. Algo que transformou a minha vida. E por que nós estamos lembrando disso? Porque nós muitas vezes esquecemos desse tesouro que nós temos em nossas mãos. A gente costuma falar que o fato de ser espírita nos transfere a responsabilidade como se nós estivéssemos fazendo uma prova com consulta. Imagina os nossos jovens hoje fazendo a prova do Enem e ali tem acesso a todas as informações, porque nós sabemos por que nós estamos aqui, o que nós temos que fazer, para onde nós vamos de acordo com a nossa postura, comportamento, ações. Por que nós temos um familiar difícil? Por que nós temos um emprego que nos pede paciência? Por que nós temos que ter um
foi amigo do Chico lá em Leopoldo, ele tinha uma esposa que era muito difícil, a ponto do Chico achar que ela não conseguiria entender o Espiritismo ou ter uma relação mais, vamos dizer assim, tranquila com o esposo. Ao ponto de, a um determinado momento, quando ele saía para as reuniões espíritas ou para outros compromissos, ela começou a ter o hábito de rasgar os livros ou pôr fogo nos livros dele. Então ele chegava a comprar, por exemplo, um livro, chegava em casa, na hora que ele voltava, ou o livro estava rasgado, estava queimado. Então, talvez uma inspiração divina, talvez assim. Ele, um espírita sincero, alguém que dedicava realmente a se transformar intimamente, e entendia que aquele coração que estava ali convivendo com ele não tinha entendido ainda as questões espirituais, da boa relação, da boa convivência. Um dia ele teve uma inspiração, chegou para ela e falou assim: você pode queimar ou rasgar quantos livros você quiser, mas eu vou te pedir um simples favor: toda vez que você for rasgar ou for queimar o livro, a página que você for rasgar ou queimar, você vai ler ela antes. Então ele assumiu esse compromisso com ela. E os amigos de Leopoldo contam que, passado um período disso, eles tiveram as maiores alegrias, que até o Chico ficou emocionado quando ele chega ao centro espírita de mão dada. Então, numa atitude extremamente cristã, ele soube entender a companheira que dividia a vida com ele, e em vez de tomar um caminho de crítica, de briga, ele se posicionou de uma forma a mostrar para ela, e ela, lendo aquelas mensagens, ela entendeu o significado disso. E a gente gosta sempre de falar isso, porque nós sentimos nos espíritas, igual nesse momento que nós vivemos em nosso planeta, e que a gente vê os rumores da guerra, as divisões, e nós que temos Jesus como guia e modelo, conforme a questão 625, o pão da vida, como nós vamos entrar em tema daqui a pouquinho, nós temos que ser as cartas vivas do Evangelho. Nós, como Emmanuel fala, que nós não podemos muitas vezes ser o sol flamejante como Jesus é. Porque o Cristo é o sol flamejante que ilumina o planeta inteiro. Mas nós podemos ser uma vela de esperança. Nós podemos ser, se a gente, por exemplo, apagar todas as luzes aqui, mesmo esse salão tendo essa extensão grande, mas aquela luz vai ser notada. Ela vai fazer a diferença. E a gente muitas vezes não percebe que nos pequenos gestos, como esse que nós falamos do Zeca Machado, a gente pode muitas vezes fazer a diferença, tanto no ambiente doméstico, como na sociedade. Emmanuel faz uma reflexão também no Seara dos Médios, em que ele fala, por exemplo, nós temos aqui as luzes. Essas luzes aqui, nós vamos apertar a tomada ali, elas vão acender. Mas para elas, essa energia chegar aqui, nós temos muitas vezes usinas elétricas gigantescas, uma estrutura que nós não conseguimos muitas vezes compreender e dimensionar. Mas alguém consegue acender uma lâmpada hoje se não tiver uma tomada? A não ser que a Alexa, né? Mas aí assim, mas mesmo outro instrumento, você precisa de alguma coisa para fazer a luz acender. Então muitas vezes os espíritos preparam mecanismos inteiros de ação, de progresso, de melhoria, e o nosso papel muitas vezes é tomada.
Chega o coração aqui, muitas vezes, de desespero. Quanto tempo se levou para preparar para que ele esteja aqui? E nós, muitas vezes, numa conversa, num sorriso, num gesto. Então, o espírita, em sociedade, ele tem que viver essa prova com consulta, ele tem que fazer a diferença. Essa diferença é que nos faz aproximar do Cristo. Tem um amigo nosso do Horizonte que ele fala, por exemplo, que até o subir do ônibus do espírita tem que ser diferente. E a gente fica refletindo isso, mas como é que vai ser diferente do subir do ônibus? Aí ele falou para a gente assim, dando bom dia para o motorista, ou boa tarde, um sorriso, um gesto de cumprimentar a pessoa, de valorizar muitas vezes aquele coração que está ali trabalhando num trânsito que a gente muitas vezes não aguenta ficar alguns minutos e ele vivendo para sustentar a sua família numa luta incessante. E aquele sorriso nosso pode dar muitas vezes um estímulo, fazer com que aquele coração tenha esperança no seu dia. Eu estou alongando um pouco nessa questão porque nós vemos hoje nos espíritas desânimo, tristeza, a depressão, esses sentimentos eles têm alcançado o coração do espírito. Mas nós temos que ter o entendimento que tudo que nós vivemos aqui tem um porquê. E tudo é passageiro. E como nós olhamos as coisas, transformam ela de uma forma que vocês não sabem imaginar. Nós temos um amigo aí, o Fernando, isso é igual ao Augusto, legal. O Augusto, ele está contando recentemente que a dificuldade dele é no trânsito. Ele está no carro, ele fala que ele fica naquela briga, xinga da buzina. Aí ele pôs uma pulseira no braço e falou assim, eu só vou tirar essa pulseira do braço, ou vou trocar para outro braço, o dia que eu ficar com alguém no trânsito. Aí eu perguntei para ele, quantos dias foi o máximo que você conseguiu ficar no braço dele? Por enquanto eu troco todo dia. Então esse exercício da gente saber entender as nossas dificuldades, de saber entender as nossas deficiências e os pequenos gestos a gente buscar sermos melhores, é que, segundo o codificador, nos aproxima de realmente sermos o verdadeiro espírito, fazer a diferença onde nós estamos inseridos, fazer a diferença para o outro. E a gente sempre gosta de falar isso, porque nesse momento nós temos sentido que o espírita realmente está muito desesperançoso. As pessoas estão preocupadas, tristes, e nós esquecemos daquele que é o motivo, inclusive, da nossa presença aqui hoje, que é Jesus. Porque o nosso Mestre Senhor, quando ele se propõe a nos dizer que ele mandaria um outro Consolador, e nós recebemos, através da codificação, o Espiritismo, nós encontramos a resposta para todas as nossas aflições, para todas as nossas dificuldades. E entendemos que tudo é passageiro, que tudo tem um porquê, e que a vida será para nós de conformidade como nós a enxergamos, como nós a vemos. E o tema da noite, quando Jesus, logo após a multiplicação dos pães, e o simbolismo também da interpretação evangélica é tão interessante, porque ali nós vemos no Evangelho que alguns, o Evangelho fala de 5.000 pessoas,
Alguns estudiosos falam que não temos como medir essa quantidade e talvez o número não seja exato de 5 mil. Mas nós vimos algumas cestas, alguns pães multiplicados para atender a fome dessas 5 mil. E aliás, 5 mil homens, porque eles não registravam mulheres e crianças na contagem, somente os homens. E a gente, quando se transfere para o princípio evangélico, para traduzir a ideia do evangelho, a gente pensa, por exemplo, uma casa como essa, muitas vezes se inicia um trabalho pequeno, como se fosse uma cesta de pão. E com o tempo, ela vai se multiplicando. Os corações começam a chegar, as atividades começam a abrir. Quantas casas nós ouvimos assim? O pessoal fala assim: eu comecei com um pacote de cimento. Tem um amigo nosso na Belo Horizonte que fala: eu comecei com a porta. Eu pensava assim: como fazer essa porta? E hoje ele tem lá você tem uma das maiores casas clínicas de Belo Horizonte, com grandes trabalhos no próximo. Então, no sentido espiritual, quando se fala de multiplicação, se fala muitas vezes desse gesto pequeno, que transforma em uma multiplicidade. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar em 1910. Alguém conhece Pedro Couto? Vocês já ouviram? Alguém que levanta a mão que conhece? Nossa, vocês estão. Tem uma ligação direta aqui. Bom, Pedro Couto, hoje ainda, é uma cidade pequena. Teve um boom por causa do Cafins, porque é muito próximo do aeroporto, muitas pessoas que trabalham no aeroporto, até pilotos, aeromoças foram para lá, mas é uma cidade pequena. Agora nós vamos pensar em 1910. E posteriormente, em 1927, quando o Chico começou a trabalhar nas linhas espíritas, nós não tínhamos nenhum meio de comunicação como nós temos hoje. Nenhum. Inclusive, o deslocamento para Pedro Couto era ou seria de carro, né? Também não era uma coisa muito comum para todos na época, ou tinha um trem, tinha algumas coisas, mas era um deslocamento difícil. Era algo difícil você ter hoje uma comunicação. Por exemplo, alguém de Pedro Couto queria mandar algo para Bando de Novas aqui, você mandava uma carta, uma coisa que ia demorar dias para chegar. E hoje nós temos vários centenas. Quando o movimento espírita como a sociedade foi apresentada a pandemia, rapidamente nós estávamos nas nossas reuniões online. Então, nós temos o hábito de ainda algumas reuniões administrativas, né, a gente faz pela internet, tanto com a Federação Espírita Brasileira como com os vários movimentos aqui em Minas Gerais. Então nós temos a oportunidade de estar, por exemplo, uma pessoa de Uberlândia, de Montes Claros, de Juiz de Fora, daqui de Pirinópolis, por exemplo, e a gente vai em Belo Horizonte, reunir praticamente todos os dias, ou esporadicamente, conversando como nós estamos conversando aqui. Mas naquela época não tinha nada. Para se conseguir um livro espírita era difícil. Hoje a gente tem formas digitais, temos inúmeras possibilidades de conseguir informação em tempo real. E aquele homem, sem instrução, sem recurso financeiro, simplesmente com seu coração, com sua dedicação, com sua vontade, começa ali um movimento que transforma o espiritismo no Brasil. Porque se Kardec, o codificador, a nossa referência primeira, no Brasil, isso nós identificamos em Minas Gerais especificamente, o movimento espírita, ou espiritismo, é o que é hoje, grande parte da ação de Francisco Candido. Porque o espírita era visto na sociedade como alguém que mexia com
visão do espírito era uma visão, em alguns termos, até preconceituosa. E o Chico se tornou reconhecido não foi por ser médico, apesar da mediunidade dele ter chamado a atenção, ter talvez tido destaque para ele. A mediunidade talvez o tenha o transformado ou apresentado, ou transformado ele numa pessoa conhecida. O espírito, ser espírito, não. Ser espírita, muitas vezes, alguns até achavam que isso era um demérito à personalidade dele. Mas o Chico se tornou reconhecido pela sociedade, pelo homem que ele foi. Então ele recebeu o pacote do dom e ele multiplicou para alimentar milhares. Aí a gente vai para e pensa: o que ele fez? O que ele fez a tal ponto? Que nós vamos repetir. Mediunidade, sim. Impressionante a característica do dele. Impressionante você chegar sem nunca ter visto e apresentar dados, e aquele momento, um dos momentos mais importantes da vida dele, que ele considera que era a carta para as mães, que é algo que foi fundamental para aquele momento, porque o Chico dizia, e a gente com experiência de ter lidado com várias mães que perderam um filho, não existe dor maior que essa. E isso nós tivemos a oportunidade de ver várias mães, como um caso que nós conhecemos de uma senhora que chegou em Uberaba. Ela não ia lá, você já deve ter visto o documentário, coisa lá lotada, você não conseguia nem entrar. E ela lá na porta, ela conversando com um conhecido nosso lá, ele fala com ele, mostra uma foto do Chico: eu vou conversar com esse homem, eu quero conversar com esse homem. Se eu não conversar com ele, eu não volto para casa hoje. Aí abriu a bolsa assim e mostrou para esse nosso amigo um pacote de chumbinho. E assim, desesperada, porque tinha perdido o filho. E o Chico, como era o Chico, a mediunidade nesse ponto, manda ela entrar. E ela recebe a carta do filho. E o nosso amigo disse que foi um dos momentos mais emocionantes da vida dele, que, com licença de pegar o papel aqui, que ela pegava a carta, que ela beijava a carta e abraçava assim. E dizia para esse nosso amigo, até se emociona, porque ela dizia para ele assim: eu vou jogar isso aqui fora. E pegou, quem conhece o legado lá, tem umas lixeirinhas perto do grupo da prece. Ela pegou e jogou no lixo, olhou para ele com a carta assim, falou assim: meu filho vive. Eu tenho certeza disso. Então, olha a beleza dessa mediunidade. Porque de 600 mães que muitas vezes estavam aqui, 10, 12 vão receber a carta. Mas o exemplo dessa mostrava para várias outras a autenticidade da vida no mundo espiritual. Quando, como Emmanuel também, as reuniões famosas de materialização em Ouro Preto do Couto, Peralva foi grande presidente da União, alguns de vocês já devem ter ouvido, livros, espaços para a fé, um grande estudioso do doutrina espírita. Seu Peralva, ele veio para Belo Horizonte porque ele estava diagnosticado com tuberculose, e na época nós não temos o tratamento como nós temos hoje, e o médico recomendou que ele fosse morar ou em Curitiba ou em Belo Horizonte pelo clima, porque o clima colaborava com o tratamento com doença. E ele, logicamente, ele foi para Belo Horizonte para ficar perto do Chico. E ele narrava que ele esteve numa reunião de materialização, o Chico servindo como médium para que os espíritos materializassem ali.
E a Sheila, aquela enfermeira do banco, que narra uns traços belíssimos, ela se aproxima perto dele com um jarro na mão, um jarro de barro, alguma coisa, e pergunta para ele se ele tinha fé. Então vamos imaginar que nós estamos aqui, a Sheila na nossa frente, chega um barco materializado, você acha que alguém vai falar que não tem fé? Aí ele afirma para ela, claro, que ele tinha fé, que ela viu o jarro em cima dele. E ele marca um efeito interessantíssimo, porque ele não estava molhado, mas ele se sentia molhado. E ele fez o tratamento no médico, e também o tratamento espiritual curou, viveu até, se não me engano, até 2014, ele se encarnou. E o Emmanuel, logo após isso, o Emmanuel se materializa com a imagem do senador Prudente do livro há 2000 anos, quase 2 metros de altura, imponente. E ali diz que estava encerrando as atividades de materialização, porque se a materialização convencia alguns, o livro espírita consolava milhões. O trabalho do Chico é do livro. E aí, outra vertente da mediunidade é o livro. Nós não conseguimos, até pelo trabalho que a gente tem feito ultimamente com o livro, a gente não consegue calcular o alcance dos livros da obra de Chico. A obra de Gabriel Cruz, por exemplo, tem termos técnicos que nós acreditamos que no futuro da ciência, das universidades, como a gente dizia isso, os livros do André Luiz serão matéria de estudo diante de algumas características que eles estudam sobre a alma humana, sobre tudo. Então, o que eu estou querendo dizer? Claro que a mediunidade do Chico se destacava, mas o comportamento dele é a grande característica dele. Nós temos, por exemplos no Uberaba, quando no velório ali, pessoas que estavam lá evangélicas convivam, eu sou evangélico, mas isso aqui é um grito, Uma amiga nossa de lá, ela uma vez ela acabou o gás da casa dela, ela pediu gás. Ela é viúva agora, o marido desencarnou, ela mora com os filhos, cada um no lugar. Então ela pediu um rapaz, falou assim, se eu poderia, por gentileza, levar o botijão até a cozinha, então eu dou conta de carregar. Então o rapaz, muito gentilmente, adentra a casa dela. Quando ele está na metade do percurso, passando pela sala, ela tem uma foto com o Chico, inclusive no casamento dela, que é uma das fotos mais bonitas que eu vi. Ele feliz, com ela de noivo, e essa amiga nossa narra que o rapaz pega o botijão que está aqui sobre o ombro, delicadamente põe no chão, tira o boné que ele estava usando e faz uma referência à foto do Chico. Ela achou aquilo tanto quanto peculiar e perguntou para ele o que é daquilo. Aí ele contou que a mãe dele tinha passado por extremas dificuldades financeiras, que ela tinha perdido o marido, que o pai tinha abandonado, que ele era hoje um homem de bem, que trabalhava, que tinha a família dele, porque o Chico nunca desamparara a família dele. Então, na visão dele, ele considerava o Chico como um homem. Esse rapaz era espírita? Não. Ele sabia o que era espiritismo? Não fazia ideia. Mas o Chico transformou ele como um homem. Então, quando a gente pensa na multiplicação, parece que a gente está fora do tema, mas quando a gente estava aqui pensando na inspiração no coração, porque a gente vê, por exemplo, na figura do Chico, algumas das pessoas que mais amou Jesus. E não era o amar de Jesus na fala. Uma mensagem do Espírito Irmão José que fala que a maior prece que cada um de nós pode fazer é aquela que é feita com as mãos, que é o conselho do trabalho do bem. Então Chico, ele trabalhou para as pessoas.
ele viveu o Evangelho. E ele fez a caridade no sentido material, claro, que é o pão. Nós vamos tomar o caldo ali no final, que é o alimento. O Espírito de Joana de Ângeles fala uma vez que, por exemplo, a gente fala muito assim, não tem que ensinar, não tem que dar o alimento, tem que ensinar a pescar, né? Ela fala que muitas vezes a pessoa não tem condições de energia para segurar ali um instrumento para poder pescar o peixe. Você tem que dar um alimento também, muitas vezes, para a pessoa se fortalecer, para que com o alimento ela tenha condição de fazer isso. Mas quando Jesus fala que é o pão da vida, e fazendo essa analogia com o Chico, a gente entende que esse trabalho que ele fez no comportamento moral dele, que refletiu quando ele queria levar o nome dele para o Prêmio Nobel da Paz, em que na época o marido da doutora Marlene Nobel, que foi a que fundou a Associação Médica Espírita Brasileira, ele era deputado na frente do doutor Freitas Nobel. Em 3 meses ele encontrou 2.000 instituições que tinham sido abertas por sugestão direta do Chico. Por exemplo, Evaldo chega lá para conversar com o Chico, e o Chico diz: não, abre isso aí, faz lá. A gente fez um trabalho aqui, por exemplo, descobriu quantos centros espíritas que tem um nome de Casimiro Cunha, André Luiz, Emmanuel. Alguém conhecia esses espíritos antes do Chico? Então, olha para vocês verem esse pão. Porque quando Jesus fala que ele é o pão da vida, nós pensamos no seguinte sentido. Nós vamos fazer um trabalho, por exemplo, com pessoas em situação de rua. Você chega lá e dá um pão para ela. Aquele pão, daqui a 1 hora, 2, dependendo da fome, né? Nós temos um nutricionista que poderia nos falar precisamente, ela indicar um pão mais natural, um pão integral, hoje em dia, né? Que seja o pão, ele vai durar um tempo. A fome depois dele vai voltar. Mas quando a gente oferece o pão da vida, quando a pessoa reconhece, por exemplo, em nós aqui, Jesus através do Espiritismo, quando você oferece, como essa casa oferece, conhecimento da continuidade da vida, como esse exemplo dessa mãe aqui. Qual o pão que o Chico ofereceu para ela? Imagina vocês, 30 anos dedicando o filho, a razão da sua vida, o seu sonho, a sua esperança, e de um dia para o outro, você tem aquilo aplicado no seu convívio. Então, quando uma mãe dessa, e olha a sutileza dessa ideia. Quando o Chico ele foi procurado por intelectuais espíritas da época, que queriam que ele parasse de atender as pessoas para fazer livro, não. Eu trabalho com o povo, porque o Chico sabia que quando uma mãe daquela recebesse uma carta dessa, isso tem um significado que a gente não consegue dimensionar. Por isso, se hoje aqui eu pudesse oferecer algo para vocês da maior profundidade do meu coração, é dizer que não percam a oportunidade de viver o Espiritismo, de viver o Evangelho de Jesus, de matarem essa fome com o pão que Jesus ofereceu. Porque o não ter mais fome é um simbolismo tão grande, porque essa mãe, como outras, muitas vezes criaram atividades
para consolar, para esclarecer. Então, uma mãe que muitas vezes estava a ponto de fazer o pior gesto que nós poderíamos fazer aqui, mas pelo desespero é de tirar a sua própria vida. Jesus, através de um dos seus mensageiros, ofereceu para ela o pão que mataria a fome dela para sempre. Então, meus amigos, reconhecer o Espiritismo como revivência do Evangelho de Jesus e na nossa vida, por menor que possa nos parecer o gesto, que nós vamos na multiplicação. Jesus muitas vezes pega uma migalha mental e transforma em algo que vai saciar várias pessoas. O Chico conta, por exemplo, que tinha lá em Uberaba um fazendeiro, criador de Boisebu, lá numa região muito famosa disso, um dos mais ricos da cidade, tirou a própria vida. E o Chico leu a notícia do jornal, talvez envolvido pela intuição espiritual, que se sensibilizou muito, e ele quis ir até onde o companheiro estava, o corpo dele estava enterrado no cemitério. E lá o Chico percebeu ele em grande estado de sofrimento, ele ligado ao corpo, pelo gesto infeliz, num momento de desespero. E o Chico narra que ele teve uma das conversas mais interessantes com o espírito desencarnado. Porque ali não era um mentor espiritual, não era uma irmã, não era Luiz, não era um espírito de alta envergadura espiritual, ao contrário, era um companheiro em grande sofrimento. E uma das falas dele para o Chico, que marcou muito, é que ele dizia para o Chico assim: vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários sobre a terra. Os verdadeiros milionários sobre a terra. Então, esse pão que nós recebemos de doutrina espírita, que nos sacia a fome, ele não pode ser recebido por nós sem darmos o devido valor, a devida importância. O seu Honório, eu contava aqui uma vez, falava sobre paciência. Tanta palestra dele, é uma pessoa que notava, ao contrário, o pessoal me chama, você acha que o seu Honório é outro nível, vamos dizer assim. E ele, quando fez aquela palestra, chegou em casa, notou que esqueceu a chave. Então, bateu a campainha uma vez, bateu a campainha depois de a segunda vez. Na terceira vez, aquela palestra de paciência já tinha ido embora há muito tempo. E nós somos assim. A gente está aqui falando sobre paciência, sobre compreensão. A gente sai de fora, na hora que você vai arrancar o carro, a gente fecha. Porque não te viu, não percebeu. A gente já, muitas vezes, cria uma inimizade, um conflito, uma dificuldade gratuitamente. Sendo que a gente não sabe o que afetou aquele próximo. Então, meus amigos, Jesus na nossa vida, a gente quis fazer esse paralelo com o Chico, porque nós sabemos que nós não temos condições ainda de fazer o que ele faz. Chegar, por exemplo, numa reunião, sentar à mesa e depois de ter várias pessoas 8 horas da noite, acabar de trabalhar, fotografar 4 ou 3 horas da manhã, com o bolso cheio de mensagens, chegar em casa, pegar aquelas mensagens e fazer uma prece, tocar o coração dele, ver pela janela do céu, o sol estava chegando, que ele tinha que trabalhar e até não podia descansar. Ou muitas vezes, pastor,
sem questionar, e fazendo a diferença, e de uma alegria que talvez nós não possamos medir. Porque quando a gente pensa em sacrifício, em esforço, a gente pensa com a nossa visão, mas a gente esquece do benefício disso. Talvez não exista alguém mais alegre que Chico. A sensação de dever cumprir, e eu queria propor para vocês um exercício. Isso que nós falamos aqui, vamos procurar no dia a dia, fazer uma coisinha por dia, e fazermos uma análise depois de 30 dias. Como diria um espírito para André Luiz, não é promessa de amigo, é lei de Deus. Emmanuel fala, se nós colocarmos em nossa vida, todos os dias, uma frase do Evangelho, em pouco tempo nós vamos transformar o mundo. Eu acho interessante que ele não fala de transformar, não, ele fala de transformar o mundo. Porque o gesto de amor, ele reflete. E a vida do Chico sempre tem sido para mim uma análise disso, por isso. Porque você pega um táxi em Uberaba, o cara fala do Chico que é você, ele não é questionado. O máximo que as pessoas falam é assim: a pena que ele é espírita, né? Foi enganado por aquela religião, mas ninguém questiona a moral. Muitas vezes a gente tem um pai, a gente teve dificuldade com ele na vida, uma mãe, e quando você movimenta, por exemplo, um gesto de perdão, como nós falamos no caso do Zeca Machado, que ele fez um gesto que pode ter ressonância no coração da esposa para a eternidade. É o pão que você não volta a ter fome. Aí muitas vezes a gente fala assim: não, mas ser espírita dá muito trabalho. Pode dar trabalho agora, mas como nós falamos, não existe nada mais alegre do que a recompensa de trazer Jesus para a nossa intimidade. O Chico dizia que uma das maiores falas dos espíritas quando chegavam à vida espiritual era a seguinte: eu podia ter feito mais, eu podia ter feito diferente, eu devia ter tido mais paciência, eu devia ter compreendido, né? Para finalizar, para vocês terem uma ideia de como é que Deus não esquece da gente, o Chico narra, através do Hilário Silva, a história do vendedor de Casimira. Eu confesso para vocês que quando eu fui li a primeira vez, eu fui pesquisar o que era Casimira, né? Uma peça de pano e tal. Eu não fazia ideia do que era isso. E ele tinha uma fábrica, que era uma fábrica muito próspera, só que o Brasil, à época, começou a passar por uma crise econômica e ele não conseguia vender as peças em estoque. Ele fez uma grande quantidade, a coisa mudou e ele ficou empatado com aquilo ali. E aí os fornecedores, os funcionários começaram a cobrar dele. E ele era uma pessoa muito séria, não estava conseguindo lidar com aquela situação, não estava conseguindo conversar, muitas vezes ele poderia negociar alguma coisa, mas aquilo ele não estava dando conta pela característica dele. Ele não procurou ajuda nem nada. Aí um dia chega uma carta assim para ele, de um fornecedor, e nessa carta o fornecedor foi muito agressivo com ele. Aquilo, meus amigos, mexeu com ele de tal forma que uma pessoa sem religião, sem qualquer ligação com Deus, infelizmente naquele momento ele tirou a vida. Aí ele narra que ele ficou 50 anos em extremo sofrimento na vida espiritual, até que um dia ele realmente reconheceu o seu erro, procurou Deus na prece
e deu ali condições, piso espiritual para ser socorrido pelos amigos espirituais. Então ele passou por um tratamento, foi ali cuidado, auxiliado, e então ele teve a oportunidade de receber ali um mentor espiritual que ia levá-lo até a sua casa aqui no mundo, na terra, para ele rever os filhos que estavam encarnados, que tinham um filho encarnado ainda, e os netos. Então ele narra ali na história, através do Chico, que ele chega na fábrica e ele já assusta, porque a fábrica estava muito maior do que era. Ele entra, vê o quadro dele, com a foto dele, e ali os netos, o filho trabalhando numa prosperidade que ele se assustou com aquilo. E ele narra, então ele pergunta para o amigo espiritual, mas eu não estou entendendo, porque quando aconteceu comigo, o que aconteceu, isso aqui estava acabado, não ia ter continuidade. Aí o mentor espiritual diz para ele o seguinte: 4 dias, apenas 4 dias após o seu ato infeliz, o mercado mudou. Os seus filhos venderam as peças de casimira praticamente por 4 vezes o valor. Aí olhou para ele e disse para ele assim: Deus nunca se esqueceu de você. Você que não soube esperar. Então, a fé, o trabalho, a compreensão dos momentos são esse verdadeiro dom da vida. O Espiritismo, ele é para nós esse consolador da política do Cristo. Então, meus amigos, que Jesus nos ampare. Agradeço muito a paciência e o carinho de vocês a essa casa, a Aliança Municipal. E se nós pudéssemos oferecer alguma coisa, novamente, que Jesus ofereça para cada um de vocês